Meu nome é Eduardo, tenho 54 anos e trabalho como coveiro há quase 30. Sempre fui um homem simples, dedicado ao meu ofício. Para mim, o cemitério não é um lugar de medo, mas de respeito. Cada lápide carrega uma história, e eu vejo meu trabalho como parte do cuidado com essas memórias. O que vou contar aconteceu no outono de 2018, numa época em que eu costumava fazer rondas noturnas pelo cemitério. Era um hábito que desenvolvi para garantir que tudo estivesse em ordem. Naquela época, alguns jovens tinham o costume de invadir o cemitério para fazer brincadeiras de mau gosto. Meu objetivo era apenas impedir e proteger o lugar. Foi numa dessas noites que percebi algo estranho. Eram 3 horas da manhã quando vi ao longe figuras nebulosas atravessando o cemitério. Pareciam vultos, mas havia algo de concreto nelas. Caminhavam em silêncio, em fila indiana, como se seguissem um caminho bem definido. Acendi minha lanterna, mas a luz parecia não alcançá-los. No primeiro momento, pensei que fosse apenas o cansaço pregando uma peça. Afinal, já era tarde e eu estava acordado há muitas horas. Decidi seguir a procissão com certa distância, apenas para me certificar de que não era um grupo de invasores. Mas, conforme andava, percebi que as figuras se moviam de forma quase sincronizada, como se soubessem exatamente para onde estavam indo. A procissão sempre terminava no mesmo lugar, um túmulo antigo, de um homem chamado Olavo Ferreira. A lápide era simples, com datas que indicavam que ele tinha morrido em 1937, aos 46 anos. Não havia flores, nem sinais de visitas recentes. Fiquei intrigado. Por que aqueles vultos, ou o que quer que fossem, sempre iam para aquele túmulo? Resolvi investigar. No dia seguinte, procurei pelos registros do cemitério. Descobri que Olavo Ferreira tinha sido ferroviário, um homem comum, sem nada que o destacasse nos arquivos. A única coisa peculiar é que ele havia morrido em um acidente de trem, e seu corpo foi enterrado no cemitério a pedido da família, que na época morava na cidade. Conversei com alguns dos moradores mais antigos, mas poucos sabiam algo sobre ele. Apenas Dona Amália, uma senhora de 92 anos, contou que sua avó mencionava Olavo como um homem reservado, que gostava de caminhar pela estação ferroviária mesmo fora do horário de trabalho. Ele dizia que queria garantir que tudo estivesse em ordem, lembrou Dona Amália. Aquela frase ressoou comigo, pois era algo que também pensava sobre meu trabalho no cemitério. As noites seguintes trouxeram mais do mesmo. A procissão surgia, atravessava o cemitério e parava diante do túmulo de Olavo. Eu comecei a observar melhor os detalhes. As figuras eram nebulosas, não literalmente, mas havia algo na forma como se moviam, como se estivessem ali e, ao mesmo tempo, em algum outro lugar. A cada tentativa de me aproximar, sentia que elas desapareciam antes que eu pudesse alcançá-las. Decidi mudar de estratégia. Durante o dia, comecei a passar mais tempo ao redor do túmulo de Olavo. Notei que o solo ali era diferente, mais seco, como se o tempo tivesse agido de forma mais severa naquela área. Também percebi que algumas folhas pareciam sempre cair sobre a lápide, mesmo quando não havia vento. Certo dia, enquanto limpava a área, um homem de meia idade se aproximou. Ele se apresentou como Ricardo e disse ser bisneto de Olavo. Foi a primeira vez que ouvi falar de algum parente direto dele. Conversamos por um bom tempo, e Ricardo contou que sua família não visitava o túmulo havia anos. Segundo ele, a morte de Olavo deixou cicatrizes profundas, especialmente na esposa, que não gostava de falar sobre o assunto. Ele era obcecado pelo trabalho, disse Ricardo. Minha avó dizia que ele tratava a ferrovia como uma extensão da casa dele. Talvez seja por isso que ele nunca pareça ter descansado. Aquilo me fez refletir. Talvez as figuras que via à noite fossem pessoas ligadas à história de Olavo, outros ferroviários ou colegas que compartilhavam do mesmo zelo pelo trabalho. Claro, não havia nada de sobrenatural nisso.
Poderia ser apenas minha mente tentando encontrar uma explicação para um fenômeno que eu ainda não compreendia completamente. Com o passar do tempo, decidi deixar flores no túmulo de Olavo. Queria ver se isso mudaria algo. Para minha surpresa, nas noites seguintes, a procissão não apareceu mais. Coincidência? Talvez. Mas senti que havia algo simbólico naquele gesto, como se estivesse finalmente reconhecendo o esforço de um homem que dedicou sua vida ao trabalho. Até hoje, não vejo mais as figuras nebulosas no cemitério. O túmulo de Olavo continua ali, simples, mas agora com flores que substituo regularmente. Sempre que passo por ele, sinto uma estranha sensação de paz, como se aquele pequeno ato de respeito fosse suficiente para encerrar um ciclo. E assim, sigo meu trabalho, cuidando do cemitério e das memórias que ele guarda. Existem coisas que talvez nunca possamos explicar completamente, mas aprendi que o mais importante é continuar fazendo a nossa parte, seja protegendo os vivos ou honrando os mortos. Meu nome é Bruno, tenho 45 anos e sou coveiro há 2 décadas. Trabalhar cercado pela morte faz você perceber que os vivos carregam mais mistérios do que os mortos. Mas, de tempos em tempos, mesmo alguém como eu, que acha que já viu de tudo, se depara com algo que desafia a lógica. Este relato é sobre um desses momentos. O cemitério onde trabalho não é muito grande, mas é antigo. As lápides de pedra desgastadas pelo tempo contam histórias que nem sempre estão escritas. Quando comecei a trabalhar ali, me disseram que o lugar tinha suas peculiaridades, mas confesso que não dei muita atenção. Afinal, todo cemitério carrega sua cota de lendas locais. Foi em uma noite de lua cheia que tudo começou. Eu tinha terminado meus afazeres diários e estava voltando para a pequena casa onde durmo durante o turno da noite. O cemitério estava banhado por uma luz pálida e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo ocasional som de uma coruja ou o som do vento entre as árvores. Ao passar por um dos caminhos principais, algo chamou minha atenção. Havia marcas de pés no chão, indo em direção aos portões. Eram pegadas descalças, pequenas e bem definidas, como se alguém tivesse caminhado pela terra macia há poucos minutos. Meu primeiro pensamento foi que algum visitante tivesse ficado após o horário de fechamento. Não seria a primeira vez que isso acontecia, então resolvi seguir as pegadas. Com a lanterna em mãos, comecei a seguir o caminho que elas faziam. O curioso é que, quanto mais eu andava, mais percebia que as pegadas vinham de diferentes túmulos. Não eram de uma única pessoa, pareciam convergir de vários pontos do cemitério. A essa altura, comecei a ficar desconfiado. Quem faria algo assim? E por quê? Quando cheguei aos portões, percebi algo ainda mais estranho. As pegadas paravam ali, bem diante da entrada, mas não continuavam para fora. Era como se as pessoas que as fizeram tivessem desaparecido. Passei a lanterna ao redor, tentando encontrar algum sinal de movimento, mas tudo estava quieto. A lua cheia iluminava cada canto, e não havia nenhum lugar para se esconder. Na manhã seguinte, enquanto fazia a ronda matinal, percebi que as pegadas ainda estavam lá, como uma lembrança persistente do que tinha visto na noite anterior. Decidi então prestar mais atenção às noites de lua cheia. No mês seguinte, a mesma coisa aconteceu. Era quase como um relógio. Sempre à meia-noite, as pegadas apareciam, convergindo de vários túmulos e parando nos portões. Eu passei a anotar em um caderno os túmulos de onde vinham as marcas. Curiosamente, todos eles pertenciam a sepulturas antigas, algumas tão desgastadas pelo tempo que mal era possível ler os nomes ou as datas gravadas nas lápides. Um dia, resolvi seguir as pegadas até suas origens. Comecei pelo primeiro túmulo da lista, que eu vinha mantendo. Era uma sepultura sem identificação, marcada apenas por uma pedra áspera, sem nenhum detalhe. A terra ao redor
parecia mais macia do que o normal, como se tivesse sido remexida recentemente. Curioso, decidi investigar. Com a ajuda de uma pequena pá, comecei a cavar ao redor da pedra. Não queria desrespeitar o local, mas minha curiosidade era mais forte. A alguns centímetros de profundidade, minha pá encontrou algo duro. Ao limpar a terra, descobri que era um pedaço de madeira velha, possivelmente parte de um caixão. Havia também fragmentos de tecido, mas nada que desse mais pistas. Os dias seguintes foram dedicados a uma investigação mais detalhada. Passei a examinar outros túmulos com pegadas. Em alguns, encontrei restos de objetos que pareciam ter sido colocados ali deliberadamente. Velas, moedas antigas, até mesmo pedaços de papel com escritos ilegíveis. Era como se esses itens fossem uma espécie de oferenda ou ritual. Minha maior surpresa veio em uma noite em que decidi esperar pelas pegadas no portão. Com a lanterna apagada, me escondi atrás de uma das árvores perto da entrada. Queria ver quem ou o que estava criando aquelas marcas. Por volta da meia-noite, senti o ar mudar. Uma brisa gelada percorreu o cemitério e o silêncio se tornou quase palpável. Aos poucos, as pegadas começaram a aparecer. Era como se fossem surgindo sozinhas, passo a passo, na terra. Um calafrio percorreu minha espinha, mas continuei observando. As marcas seguiam o mesmo padrão de sempre, vindo de vários túmulos e parando diante dos portões. Resolvi agir. Saí do meu esconderijo e caminhei até as marcas. Me ajoelhei para tocar a terra e percebi algo estranho. As pegadas estavam frias, como se tivessem sido feitas por algo gelado. Levantei-me e segui o caminho delas mais uma vez, mas, como sempre, elas paravam ali, sem qualquer sinal de continuidade. Depois dessa noite, decidi relatar o caso ao administrador do cemitério. Ele ouviu minha história com atenção, mas no fim, apenas deu um sorriso e disse: "Bruno, esse cemitério está cheio de histórias. Se você começar a prestar muita atenção, nunca mais vai dormir tranquilo. Meu conselho? Deixe as pegadas em paz." Não segui o conselho dele. Continuei observando e anotando tudo, mas nunca consegui uma explicação definitiva. O que eu sei é que até hoje, em toda noite de lua cheia, as pegadas continuam a aparecer. E eu continuo me perguntando: quem ou o que deixa essas marcas? Talvez nunca descubra. Mas, como coveiro, aprendi que algumas perguntas nunca devem ser feitas. E talvez essa seja uma delas. Meu nome é José Augusto. Tenho 48 anos e trabalho como coveiro há mais de 20. Nunca fui do tipo que acredita em histórias de assombração ou em qualquer coisa que não possa ser explicada com uma boa dose de racionalidade. Para mim, o cemitério sempre foi um lugar de trabalho, e a rotina por aqui é tão previsível quanto a passagem do tempo. Pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou numa manhã de segunda-feira. Estava fazendo minha ronda matinal, verificando se os túmulos estavam em ordem e se não havia sinais de vandalismo. Coisa rara, mas que pode acontecer. Foi quando percebi algo estranho. Um dos túmulos que eu tinha certeza de estar na terceira fileira, agora estava na quarta. Achei que minha memória estivesse me pregando uma peça. Afinal, com tantos anos de trabalho, é fácil confundir as coisas. Anotei no meu caderno e segui em frente. Nos dias seguintes, a mesma coisa aconteceu. Cada vez que eu fazia minha inspeção, notava que um ou outro túmulo parecia estar fora de lugar. Comecei a prestar mais atenção e até marquei mentalmente alguns pontos de referência para ter certeza de que não estava ficando maluco. Para minha surpresa, as posições continuam mudando. Decidi comentar com o Paulo, meu ajudante. Ele é mais jovem, tem uns 25 anos e costuma brincar que eu vejo coisas porque fico tempo demais sozinho por aqui. "Seu José, é coisa da sua cabeça", disse ele, rindo.
Talvez o senhor precise de umas férias. Aquela resposta não me convenceu, mas também não insisti. Resolvi adotar uma abordagem mais prática. Fotografei o cemitério com meu celular. Tirei fotos de cada fileira, anotando as posições exatas dos túmulos. Minha ideia era comparar as imagens ao longo dos dias. Na noite seguinte, fiquei acordado mais tarde do que o normal. Havia algo naqueles movimentos que me incomodava profundamente. Apaguei as luzes do pequeno escritório onde fico e observei o cemitério pela janela. Tudo parecia tranquilo, apenas o som distante dos grilos e o vento fraco balançando as árvores. Quando o relógio marcou as 3 da manhã, ouvi um barulho fraco, como o ranger de algo pesado sendo arrastado. Saí com minha lanterna em mãos e comecei a caminhar pelas fileiras. Meu coração acelerava a cada passo, mas não vi nada fora do comum naquela noite. Na manhã seguinte, ao comparar as fotos, tive a confirmação de que os túmulos realmente estavam mudando. Um deles, que ficava próximo à entrada, havia sido deslocado para o centro. E não era apenas uma questão de perspectiva. A grama ao redor estava marcada, como se o túmulo tivesse sido puxado para o novo local. A situação começou a me incomodar tanto que decidi investigar durante o dia. Peguei uma ferramenta e comecei a cavar ao redor de um dos túmulos que havia mudado de lugar. Para minha surpresa, o solo estava compacto, sem sinais de que algo tivesse sido deslocado recentemente. Era como se o túmulo sempre tivesse estado ali. Os dias passaram e o padrão se repetia. Na madrugada, ouvia sons estranhos. Pela manhã, os túmulos estavam em novos lugares. Comecei a evitar dormir, passando as noites em vigília no escritório ou caminhando entre as sepulturas. Foi então que, numa dessas noites, encontrei algo que me gelou o sangue. No fundo do cemitério, uma nova lápide havia aparecido. Era uma pedra clara, lisa, com meu nome gravado, José Augusto de Lima. Abaixo do meu nome, a data de nascimento estava correta, mas o que realmente me deixou sem fôlego foi a data da morte. O dia seguinte. Fiquei parado ali por minutos que pareceram horas, tentando entender o que aquilo significava. Algum tipo de brincadeira macabra? Quem teria feito aquilo? Corri para o escritório e revisei as câmeras de segurança que havíamos instalado alguns meses antes, mas não havia nada. Nenhuma imagem de alguém colocando aquela lápide ali. Naquela noite, não preguei os olhos. Paulo chegou pela manhã e percebeu que algo estava errado. O que aconteceu, seu José? O senhor está pálido. Mostrei a lápide a ele, mas, para minha surpresa, ela não estava mais lá. No lugar onde a tinha visto, só havia grama intacta. Paulo olhou para mim com preocupação. Acho que o senhor precisa descansar. Isso aqui está te deixando mal. Mas eu sabia que não estava imaginando. Decidi que não podia ignorar o aviso, por mais irracional que parecesse. Passei aquele dia em casa, escrevendo cartas para minha família, organizando documentos e me preparando para o que pudesse acontecer. O dia seguinte chegou e, para minha surpresa, nada aconteceu. Não sofri acidentes, não me senti doente. Foi um dia normal, como qualquer outro. Aos poucos, fui me convencendo de que, talvez, tudo não passasse de uma combinação de cansaço e imaginação. No entanto, nunca descobri quem ou o que estava por trás dos túmulos que se moviam ou da lápide com meu nome. Hoje, ainda trabalho no mesmo cemitério, mas com uma perspectiva diferente. Se antes eu achava que tudo podia ser explicado de forma simples, agora entendo que nem tudo é tão claro quanto parece. Meu nome é Antônio, tenho 53 anos e trabalho como coveiro há mais de 30. Para quem não conhece a rotina desse ofício, pode parecer que é um trabalho solitário, cercado de silêncio e solidão. E é, em grande parte. Mas, com o tempo, você se acostuma a ouvir os murmúrios do vento, os estalos das árvores
e o som da chuva batendo na terra. Tudo isso vira parte do cenário, e você aprende a respeitar o espaço como algo vivo, cheio de histórias que nunca serão contadas. Foi durante uma dessas chuvas que algo estranho aconteceu. Eu me lembro bem daquela tarde. O céu estava carregado de nuvens escuras e o ar tinha aquele cheiro ácido que sempre antecede uma tempestade. Decidi adiantar meu serviço antes que a chuva viesse com força total. Estava terminando de ajustar algumas flores em um túmulo quando senti as primeiras gotas. Corri para me abrigar na pequena casa que serve de escritório e armazém. De lá, tinha uma boa vista do cemitério inteiro. Foi então que percebi algo curioso. Algumas áreas do cemitério permaneceram secas, mesmo com a chuva aumentando. Parecia que a água simplesmente evitava certos túmulos, escorrendo ao redor como se houvesse uma barreira invisível. A princípio, achei que fosse uma questão de drenagem. Alguns terrenos podem ser mais elevados, formando bolsões secos durante chuvas fortes. Mas, quanto mais observava, mais estranho parecia. O solo ao redor desses túmulos não estava apenas seco. Ele permanecia completamente intacto, sem sequer um respingo de lama. Era como se nunca tivesse chovido ali. Decidi investigar no dia seguinte. Assim que o sol saiu, peguei minhas ferramentas e fui até o primeiro túmulo que havia notado. Era uma sepultura antiga, com uma cruz de ferro enferrujada e uma lápide de pedra desgastada. Comecei a cavar cuidadosamente ao redor, esperando encontrar algum tipo de explicação. Talvez um cano subterrâneo ou alguma camada de pedra que impedisse a água de se infiltrar. O que encontrei, no entanto, foi algo completamente inesperado. A cerca de meio metro de profundidade, minha pá bateu em algo duro. Pensei que fosse uma pedra, mas, ao escavar mais, percebi que era uma boneca. Era antiga, com cabelos desgrenhados e olhos de vidro. A boneca estava parcialmente queimada, como se tivesse sido jogada no fogo antes de ser enterrada ali. Coloquei-a de lado e continuei cavando. Mais alguns minutos e encontrei uma vela gasta, quase toda derretida, e um pedaço de espelho quebrado. Aquilo me deixou inquieto. Quem enterraria objetos assim em um cemitério? E por quê? Continuei minha inspeção pelos outros túmulos que permanecem secos durante a chuva. Em cada um deles, encontrei algo semelhante. Bonecas, velas, espelhos e outros objetos estranhos. Alguns estavam tão deteriorados que mal consegui identificar o que eram. Naquela noite, sentei-me no meu pequeno escritório e tentei entender o que estava acontecendo. Talvez fosse alguma tradição antiga, pensei. Há muitas histórias sobre costumes funerários que variam de região para região, e pode ser que esses objetos tivessem algum significado para as famílias que enterraram seus mortos ali. Decidi procurar Dona Marlene, uma senhora de quase 80 anos que mora perto do cemitério. Ela nasceu e cresceu na região e sempre foi uma fonte confiável de histórias e informações sobre o lugar. Contei a ela o que tinha encontrado e perguntei se sabia de algo. Ela franziu a testa e ficou em silêncio por um momento antes de responder. Antônio, isso é coisa de antigamente. Minha mãe falava dessas coisas. Diziam que, quando uma pessoa morria de maneira trágica ou levava uma vida muito sofrida, as famílias colocavam esses objetos no túmulo para segurar a alma dela. Era uma forma de garantir que ela não voltaria para assombrar os vivos. E as chuvas? Por que a água não molha esses túmulos? Perguntei, tentando manter a conversa em um tom prático. Ela deu de ombros. Isso já não sei. Pode ser coincidência ou talvez tenha algo a ver com o tipo de solo. Mas, se quer minha opinião, é melhor não mexer muito nisso. Apesar do aviso dela, minha curiosidade não me deixou parar. Continuei investigando durante semanas, escavando com cuidado cada túmulo que apresentava aquele fenômeno. Em alguns,
Os objetos estavam organizados de forma meticulosa, como se tivessem sido colocados ali com um propósito claro. Em outros, pareciam jogados de qualquer jeito. Com o tempo, percebi um padrão. Os túmulos que permaneciam secos pertenciam, em sua maioria, a pessoas que tinham morrido jovens ou em circunstâncias incomuns. Era como se houvesse uma ligação entre a tragédia e os objetos enterrados. Minha investigação atraiu a curiosidade de outras pessoas. Alguns moradores da cidade começaram a visitar o cemitério com mais frequência, e até o Paulo, meu ajudante, parou de me chamar de louco. Ele mesmo ajudou a desenterrar alguns dos objetos e juntos tentamos catalogar tudo. Hoje, ainda não tenho uma resposta definitiva para o que acontece aqui. As chuvas continuam evitando certos túmulos, e os objetos que encontro são um lembrete constante de que algumas histórias nunca serão completamente entendidas. Talvez Dona Marlene esteja certa e seja melhor deixar tudo como está. Mas, como coveiro, sinto que é meu dever cuidar não apenas dos corpos que repousam aqui, mas também das histórias que eles deixam para trás. E quem sabe, algum dia, essas histórias encontrem uma forma de se revelar.